Meu Deus, pastor, eu pensava que pastor só prega. Aqui pastor louva e canta e toca violão também. Meu Deus, a Agatha ali, meu Deus. Meu Deus, Alex, Jesus, Miguel, acertei. Sacra, meu Deus, Alex ali, eu falei, né? E o pastor Rafael, eu combinei com o pastor Rafael o seguinte: o pastor Rafael, hoje eu prego e o pastor Rafael toca guitarra. Domingo que vem a gente vai inverter, tá? Meu Deus, aí eu vou pegar na guitarra, vocês vão ver o pastor Paulo tocar uma guitarra. Meu Deus, eu estou feliz demais hoje, filho. Hoje meu coração está assim por explodir, porque desde hoje pela manhã que Deus está fazendo coisas tremendas na nossa vida. Nós recebendo aqui agora alguns visitantes preciosos. Meu Deus do céu, né? Tá ali o Léo com a sua esposa Tamires. Léo é irmão do pastor Lucas, são filhos do pastor Oberdan. Ele não é visitante, não são visitantes, que eles são da nossa filial de Jardim Catarina. Mas hoje, porque eles souberam que o Lucas estaria fazendo louvor, tá? Quero ver se domingo que vem que eu vou tocar guitarra, se vocês vão vir aqui também. Meu Deus, também tinha visto aí a Ariellezinha. Cadê a Arielle? Está por aí, deve estar lá cuidando do nenenzinho, né? A Arielle, também eu tive assim, uma alegria tão grande, eu e a pastora Eliane, em abraçar a Arielle. A Arielle é filha do pastor Luiz Vargas e da Marielle ali de Colubandê, também está nos honrando hoje. Meu Deus, e vocês que levantaram a mão, né, se apresentando como visitante. Meu Deus, diga comigo: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Vamos falar mais bonito, vamos. Deus é fiel. Agora dá uma salva de palmas, uma grande salva de palmas para o Senhor. Meu Deus, meu Deus, Deus colocou no meu coração desde ontem uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Eu dei um tema assim meio diferente, tá? Já com o propósito de desafiar a memória de vocês, né? E vocês gravarem com mais facilidade essa mensagem. O tema que eu coloquei é um jargão. É um jargão. Da água para o vinho. Diga comigo: da água para o vinho. Você já ouviu essa frase? Quando fala assim de uma mudança radical, né? Quando você encontra uma pessoa que mudou de repente, uau, e você, cara, você mudou da água para o vinho. Meu Deus, uma mudança tão grande, tão radical, que a pessoa às vezes até duvida, né? Quando uma pessoa que no passado era um devasso, né? Era um vagabundo, era um preguiçoso, ou era um viciado em drogas, meu Deus do céu, e um beberrão, era um infiel, e de repente essa pessoa tem um encontro com Jesus, né? E quando ele tem um encontro com Jesus, tudo muda, meu Deus. E ele que era um devasso, um infiel, ele agora passa a ser uma pessoa sóbria, ele passa a ser uma pessoa responsável, ele passa a ser um chefe de família, um pai presente, um marido fiel. E a pessoa fala assim: cara, você conheceu ele? Conhecia? Cara, eu conhecia. Cara, ele mudou da água para o vinho. Cara, ele mudou. E essa é uma mudança que eu chamo uma mudança radical, né? Aqui na Rema nós temos muitas pessoas, né? Eu não posso citar nomes para não haver constrangimento. Agora mesmo eu abraçava um irmão aqui, né? Ele é da nossa igreja já há muitos anos, até trabalhou conosco aqui na igreja, mas ele era um viciado, meu Deus. E um dia alguém aqui na igreja resolveu ajudá-lo, né? Ele teve um encontro com Jesus, passou a trabalhar com a gente durante alguns anos, né? Hoje ele é um homem mudado,
Ele mudou da água para o vinho, meu Deus do céu. E você não sabe, mas muitos deles, né, hoje eles são líderes de célula, outros são voluntários, outros são diáconos da nossa igreja, pasmem vocês, são ministros de louvor, né? Aí você fala aquela frase assim, e cara, quem te viu e quem te vê, né? Então é uma mudança tão grande, é uma mudança tão radical, que as pessoas às vezes nem acreditam, né? E na Bíblia tem um exemplo, eu quero tomar como exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mudou da água para o vinho, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, pega um papelzinho, anota, eu tenho algumas referências para passar para você, então é bom você anotar. Atos capítulo 9, nós vamos ler, para começar aqui os versículos, obrigado filho, os versículos 1 até o 6, olha só, diz assim: e Saulo respirando, bufando, a frase aqui seria bufando, porque olha aqui, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, cheio de ira, cheio de ódio, meu Deus, tá? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, o caminho do Senhor Jesus, tá? Quer homens, quer mulheres, não importa, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, meu Deus, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali, nesse momento, Paulo estava sendo mudado. Paulo ali estava se convertendo. Paulo ali estava tendo um encontro com Jesus, meu Deus, que faria com que ele mudasse da água para o vinho, meu Deus. E quando ele, respirando ameaças, respirando mortes, né? Sacerdote, me dá uma carta, uma autorização, né? Me dá um mandado. Eu vou lá em Damasco, lá tá esses cristãos lá, servindo esse tal de Jesus, eu vou proibir, e aqueles que não atenderem eu vou pegar, eu vou agarrá-los, pelo pescoço ou pelos cabelos, e eu vou trazer para Jerusalém presos. O sumo sacerdote deu para ele essa procuração, essa carta, este mandado para ele prender os cristãos. E como nós vimos aqui na Bíblia, ele saiu respirando o quê? Respirando ameaças, e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. E ali ele teve aquele encontro que nós lemos aqui, né, quando um resplendor de luz forte apareceu no céu, né, ele gritou: quem és, Senhor? E caiu sobre o seu rosto, e cego, né, e quando ele gritava: quem és, Senhor? O Senhor Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, filho, quando alguém persegue você, não está perseguindo você, não. Para Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, mas quando você persegue um cristão, está perseguindo ao Senhor Jesus. Cuidado, não toque, né, nos servos de Deus. A Bíblia diz que somos como menina dos olhos de Deus, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, ele foi para Damasco, e ali começou então um processo de libertação, um processo de mudança total, mudança plena na vida de Paulo. Paulo agora encontrara-se com Jesus. Agora, veja a mudança
Veja a mudança no versículo de número 9. Meu Deus, veja o que aconteceu. No versículo 9, que diferença. Olha, eu não estou reconhecendo, não é possível. Eu não estou reconhecendo. Aquele homem cheio de ódio, cheio de rancor, de ira, bufando. Agora, no versículo 9, esteve 3 dias sem ver e não comeu coisa nenhuma. Paulo agora está jejuando. Jejuando? Não é possível. Jejuando. O que mais? Continua aqui. 3 dias em jejum. Agora, olha na sua Bíblia, ou aqui no telão, no versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor Jesus: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está... Me ajuda aí, vamos lá. Eis que ele está orando. No versículo 9, ele estava jejuando. No versículo 11, ele está orando. Meu Deus! É uma mudança total, uma mudança tal. Agora, deixa eu falar isso aqui para você. É uma mudança, eu estou até gaguejando, meu Deus do céu. Vou fazer o curso de homilética, depois com o pastor Rafael, professor de homilética, meu Deus, eu que passei para ele, hein? Com respeito. Meu Deus do céu, diga comigo: Deus é fiel. Diga assim: meu Deus. Então tá bom, né? Mas é uma mudança tamanha, tá? É uma virada de 180 graus. É um quem te viu e quem te vê. Está tão grande que muitos não acreditarão. O quê? Ananias não acreditou? Quando Deus chega para Ananias e diz: Ananias, vem, eu vou te enviar a um homem chamado Saulo de Tarso. Quê? Opa, devagar, Senhor. Olha na Bíblia, eu estou só contextualizando, mas olha na sua Bíblia, verso 13, tá? Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, Saulo de Tarso. Eu conheço esse camarada. Esse cara é brabo, esse cara é violento, esse cara é matador, esse cara consentiu na morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Pegaram as vestes de Estevão, jogaram aos pés desse tal de Saulo de Tarso. E agora esse homem não tem jeito. Aí, verso 13. Muitos têm ouvido falar deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, Senhor? Aí verso 14, e aqui ele tem poder, autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Muitos não acreditarão, filhos. Mas deixa eu te falar uma primeira verdade aqui. Quando ninguém mais crer em você, acreditar em você, quando te disserem você, esse cara não tem mais jeito, esse cara está perdido, eu não perco, eu não vou gastar tempo com esse camarada, não, esse camarada não tem jeito, não. Quando todos descreditarem de você e não acreditar em você, deixa eu te falar, filho, Deus nunca desiste de você. Eu falei uma verdade tão grande, eu acho que você não se alegrou. Deixa eu falar de novo, talvez você não tenha me ouvido. Olha, deixa eu falar, ainda que todos desistam de você, Deus nunca desistirá de você. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos adoram o Senhor Jesus? Meu Deus! E quando Ananias, meu Deus, quando Ananias confrontando Deus e disse: o quê, Deus? Eu ir lá
falar com Saulo naquela boca? Não vou não, eu tenho ouvido desse homem, né? Quando, ai, meu Deus, agora olha aqui no versículo 15, meu Deus, diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Uau, meu Deus, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Meu Deus, Deus nunca desacredita de você. Meu Deus, Deus nunca desiste de você. Meu Deus, Deus nunca te abandona, jamais, meu Deus. E aí, queridos, o que eu quero falar para você é que desde o Antigo Testamento, nós conhecemos, por exemplo, o Salmo de número 27, tá? Versículo 10, que diz, quando meu pai e a minha mãe me desamparar, quando eu não prestar nem para o meu pai, nem para a minha mãe, né? Aqui nós temos essa noite filhos e filhas que foram rejeitados pelo seu pai, pela sua mãe. É duro, é triste, mas é a realidade da vida, tá? Mas aí Davi diz, olha, quando o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Meu Deus. Uau. Lá no Salmo 40, esse texto eu quero ler. No Salmo 40, vira a sua Bíblia, veja que no Salmo 40, vamos ver só os versículos 2 e 3. Olha aqui, Davi diz assim, tirou-me de um lago horrível. Era a situação de nós todos aqui. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, né? Filhos, deixa eu falar uma coisa, pessoas que foram literalmente, tiradas da lama literal, da lama de verdade. Eu me lembro, né, pastor Eliane, nós tínhamos uma ajudadora lá em casa já há muitos anos, né? E um dia estava o rádio ligado, e um pastor, como esses pastores que o Rafael adora falar, estava um pastor, falar mal, estava um pastor defendendo bebida alcoólica, né? E aí, a empregada estava com o rádio ligado, lavando lá os pratos, lavando as coisas. Aí daqui a pouco a gente estava sentado à mesa, eu e a pastora, na hora do café, e o rádio lá, e por que a bebida? Porque Jesus bebeu, porque os apóstolos bebiam, né? Aí eu sei dizer que daqui a pouco ela veio trazer alguma coisa para a gente, aí eu vi que as lágrimas estavam escorrendo pelos olhos dela, ela estava chorando. Aí eu disse, oi filha, oi irmã, o que está vendo? Você está chorando? Algum problema? Ela disse, pastor, esse moço está falando na rádio que não tem problema, bebida, e defendendo, é porque ele não sabe de onde eu vim. Pastor, eu morria de vergonha quando recobrava a consciência. Muitas vezes o meu filho foi me pegar dentro do lodo, dentro do esgoto, e eu às vezes suja, fedorenta, e às vezes despida, e o meu filho pegava e me levava para casa e cuidava de mim. Então, literalmente até, não é sempre, mas espiritualmente também, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, não tinha jeito mais, desprezado. Meu Deus, eu estou só contextualizando, filhos, nós estamos no verso 2, pôs os meus pés sobre uma rocha. Aqui todos podem falar, coloca a sua mão para o céu, diga de verdade, pôs os meus pés sobre uma rocha, pôs os meus pés sobre uma rocha, uau, e o que mais? Firmou os meus passos. Meu Deus, verso 3, quando você não tiver mais razão para cantar, quando você não tiver mais razão para se alegrar, meu Deus, aí o que Deus faz? E pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus,
muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus, aplauda com alegria, meu Deus, porque esse aqui é o nosso retrato, filhos. Ou literalmente ou simbolicamente, nós fomos tirados de um charco de lodo. E ele colocou os nossos pés sobre uma rocha. Ele firmou os nossos pés. Meu Deus, o que eu estou dizendo aqui é que Deus nunca desiste de você. Até porque Jesus, ele morreu no nosso lugar. Até porque, não sei se você vai me entender o que eu vou falar aqui agora, né? Mas quando Jesus, escuta aqui, quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ele foi naquele momento desamparado pelo Pai. Sim, entende isso? Sim, naquela hora que ele estava sendo pregado, recebendo cravos nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho, e todo lanhado, e com uma lança do seu lado. Naquela hora, ele estava sendo desprezado pelo Pai. Sabe por quê, filho? É porque Jesus estava tomando os nossos pecados sobre si. Para que o Pai não nos desprezasse, ele desprezou o Filho. Lembra-se das últimas palavras de Jesus? Lá no livro de Mateus, finalzinho de Mateus, Jesus pregado na cruz, e agora ele olha para o céu, e ele clama, o último clamor dele, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, me ajuda aqui por favor, Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus. Isaías, ele viu isso lá no livro de Isaías 53, né? Quando ele foi desprezado, ele foi o homem mais indigno, é isso que eu estou falando aqui. Ele foi o homem mais indigno, desamparado, como raiz de uma terra seca. Maneavam passando por ele a cabeça. Ele era indesejável. Meu Deus. Por que isso, filho? Para que a gente possa hoje dizer que o Pai, ele nunca me desampara, ele nunca desiste de mim. Por isso ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Então, primeiro, filhos, uma mudança tamanha que foi um processo. Foi a mudança, a transformação é um processo, é um milagre. Olha na sua Bíblia, novamente, você que está com a sua Bíblia, em Atos, capítulo de número 9, vira para lá novamente, Atos 9, meu Deus. O processo aqui estava começando, quando chega aqui no versículo de número 17, aleluia, depois que Ananias falou com o Senhor, não, Senhor, esse homem não tem jeito, esse homem é perigoso, e finalmente Ananias, então tá, Senhor, eu vou. Verso 17, e Ananias foi, e entrou na casa onde estava Saulo, e impondo-lhe as mãos. Diga comigo, impondo-lhe as mãos. Uau, meu Deus. É por isso que aqui nas quintas-feiras nós estamos orando com imposição de mãos. É aqui. Ananias foi, entrou na casa dele e impondo as mãos. Nós resolvemos impor as mãos, orar individualmente. Então aqui às quintas-feiras nós estamos orando por cada pessoa, impondo as mãos e ungindo com óleo. Todas, meu Deus. Final do culto vem todo mundo à frente e a gente vai orando em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba. Porque foi assim o processo.
o processo de mudança radical, meu Deus, impondo-lhes as mãos, até porque aquele texto tão conhecido lá de Marcos, Marcos capítulo 16, né, que é um texto áureo nosso, tá? No versículo 17, você conhece, diz assim: e estes sinais, já está acontecendo aqui, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós descobrimos isso aqui na palavra de Deus, filhos. Uau. Volta então lá para Atos 9, tá? Ananias foi, tá? Impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, diga comigo, irmão Saulo. O quê? Diga de novo, irmão Saulo. O quê? Saulo? Aquele matador? Aquele perseguidor? Uau! Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, por favor. Como que essa palavra alegra o meu coração. Nós aqui às quintas-feiras, nós estamos orando para sermos cheios do Espírito Santo. No primeiro tempo a gente dobra o joelho, toda a igreja com o joelho dobrado, buscando o Espírito Santo. Meu Deus, a gente ora com imposição de mãos para a cura. Meu Deus. E aqui diz a Bíblia, no versículo 18, olha aqui: e logo se lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente passou a ver. Na nossa última quinta-feira nós pregamos aqui, depois você acessa lá no YouTube, foi a minha última mensagem aqui, e eu preguei que me abram os olhos, que me abram os olhos. Depois você acessa lá, meu Deus, aí caiu como escamas dos olhos de Paulo, e agora não apenas dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais. Ele passou a enxergar a verdade, meu Deus. Ele passou a entender os planos de Deus para a vida dele, meu Deus. Buscando ao Senhor, clamando, orando, uau, para que o milagre aconteça. Deixa eu continuar aqui. Paulo experimentou uma mudança na vida dele. Paulo não era o mesmo. Foi uma mudança tão radical que as pessoas não acreditaram. Como eu vi aqui, a igreja não acreditou, a igreja ficou com medo. Esse cara está com alguma cilada. E quando a pessoa recebe essa transformação na vida, o que mais a pessoa quer é transmitir, né? É que outros experimente essa transformação. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês que estão aqui, né? Eu aceitei Jesus, vocês conhecem o meu testemunho, com 10 anos de idade. Uau, e aquilo, meu Deus, foi uma mudança tão grande, tão radical, que o que mais eu queria, né, é transmitir essa experiência, né, de transformação que eu tive, né? Com Paulo não foi diferente. Foi Paulo, queridos, que escreveu aquele texto lá de Romanos, que a gente tanto ama aqui na nossa igreja, Romanos, no capítulo 12, tá? E nos versículos 1 em diante, olha, Paulo agora transformado, ele pega, escreve aos Romanos, e olha a diferença. Rogo-vos, pois, irmãos, ei, meu Deus do céu, pensa, filho, no que ele era antes. Meu Deus, e agora aquele homem transformado, olha a maneira de ele falar: rogo-vos, por favor,
Pelo amor de Deus, irmãos, aqueles a quem ele perseguia, agora ele chamava de irmãos. Ei, eu peço, por favor, pelo amor de Deus, irmãos, aqui, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu quero que vocês experimentem a transformação que eu experimentei. Eu quero que vocês provem essa mudança que eu provei. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu Deus, eu estou virando o meu coração para o lado do avesso e dizendo a coisa que eu mais desejo é que todos, meu Deus, é que essa nossa cidade de São Gonçalo alcance Jesus, é que a gente venha se espalhar como evangelistas, como pregadores, como profetas, como ministros de Deus, e dizendo: olha, eu rogo-vos que pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês experimentem também. Você precisa experimentar esta graça, você precisa experimentar esta unção, você precisa experimentar, meu Deus do céu, esse poder, esse Espírito Santo, consolador, fortalecedor, ensinador. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que experimenteis, meu Deus, a mudança total. Agora deixa eu falar algumas coisinhas para você. Primeira coisa que eu quero falar para você é que esta mudança, só o Evangelho, diga comigo, só o Evangelho, diga só a palavra, nada a ver, com todo respeito aos conselheiros, aos mentores, meu Deus, aos psicólogos, mas nada neste mundo, nada, nem ninguém, nem coisa alguma, pode transformar, numa transformação genuína, completa e radical, transformar da água para o vinho. Só o Evangelho transforma. Diga comigo, só o Evangelho transforma. Diga comigo, só a palavra muda. Estou lembrando aqui, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e que Pedro disse: não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E, se você não me deixar lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro disse: então me lava todo o corpo. Aí Jesus disse: não é necessário, vós já estáis, me ajuda aqui, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você sabe qual é o problema do ser humano? É que as pessoas às vezes são mal ensinadas, não entendem isso aqui, e eles querem vencer as suas batalhas espirituais. Eles querem vencerem, com a sua força, ou com o seu intelecto, ou com o seu braço. Eles querem vencer a sua natureza carnal, ou os demônios. Filho, não adianta, filho. Não adianta você lutar contra esse vício que você carrega há tantos anos. Nunca, por favor, mas ouça essa mensagem até o final. Meu Deus, nunca você vai conseguir vencer, nunca você vai conseguir se mudar. Então deixa, vírgula, agora deixa eu te falar, só o Evangelho muda. Você não pode mudar-se, mas a palavra de Deus muda você. Você não pode transformar-se, mas o Evangelho, a palavra de Deus transforma você. Você não pode se purificar, você não pode se limpar, mas vós já estáis limpos pela palavra.
Ei. Meu Deus, só o Evangelho. Paulo, esse mesmo Paulo aqui que nós estamos falando, em uma das suas cartas, ele disse: olha, agora eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu Deus. Então a primeira grande verdade sobre essa mudança completa, tá, é que só o Evangelho, tá? Às vezes a pessoa fala: eu vou melhorar, não, é o Evangelho, meu Deus. A segunda coisa é exatamente o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem que eu dei aqui para você guardar é mudança da água para o vinho. Cara, ele mudou da água para o vinho. E esse tema veio no meu coração a partir do primeiro milagre que Jesus fez, né, que você sabe, está lá em João 2, tá? Não precisamos ler não. Mas o primeiro milagre que Jesus fez foi um milagre de transformação, né? Ele estava nas bodas em Caná da Galileia. De repente falta o vinho, né? Ali estavam 6 talhas para a purificação. Jesus manda que se encham aquelas 6 talhas. Jesus ora por aquelas 6 talhas e manda levar ao mestre-sala. Quando o mestre-sala prova aquele vinho, ele não acredita. Que é isso? Uau! É o melhor vinho! Todo homem serve primeiro o bom vinho e depois eles já estarem satisfeitos, agora serve o vinho mau, mas você guardou para o final o bom vinho, o melhor vinho. Jesus transformou a água em vinho, que eu estou aqui encaixando e dizendo, transformou da água para o vinho. Uma água sem sabor, uma água sem perfume, sem cheiro, meu Deus, uma água sem cor, e ele agora transforma em um vinho, o melhor vinho, o melhor vinho. Essa é a transformação. Agora, deixa eu falar, tá? Essa transformação, essa mudança que Deus fez na minha vida, eu tinha 10 anos apenas de idade, né? Aqui tem irmãos que tem mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos que servem ao Senhor. Esta mudança não é uma mudança, e a terceira coisa que eu falo para você, não é uma mudança aparente, não é uma capa, não é uma máscara, não é um disfarce, né? Que a pessoa, está tudo bem, tudo bom, mas na realidade no interior dele não está nada bem, É porque essa mudança que ele está vivendo aí, da sociedade, é uma mudança que se processa de fora para dentro. Mas a mudança que eu estou falando aqui, é uma mudança que se processa de dentro para fora. De vez em quando a gente fala isso aqui, né? Me muda, me transforma de dentro para fora. Meu Deus, essa é a mudança. Lá em Mateus, no capítulo de número 23, aqui eu quero ler com você, tá? Mateus, no capítulo de número 23, Mateus 23, olha aqui, os versículos 25, tá? Olha aqui, tá? O que é uma mudança exterior? O que é a aparência? Filhos, o Senhor Jesus, tá? Ele é contrário, tá? Com as aparências, ele chama de hipocrisia. Uma certa vez Jesus disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Agora olha aqui então, em Mateus 23, olha aqui versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, religiosos, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperanças. Verso 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, religiosos, falsos, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, né? Meu Deus, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que eu estou falando, queridos, com muito carinho, com muito amor, também porém com muita propriedade, é que essa mudança não é uma mudança de fora para dentro, não é uma capa, não é um disfarce, não, mas é uma mudança que ocorre no interior, ocorre no seu coração, na sua alma. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Meu Deus, meu Deus. Lá em Mateus, capítulo 9, no versículo de número 16, Jesus ilustra isso de uma forma muito linda. Ele diz que não se coloca remendo. Uau! Não se coloca remendo. Deus não quer remendar coisa nenhuma, não. É muito forte isso aqui. Não se coloca remendo novo em pano velho, porque o remendo novo, ele vai romper e vai rasgar o tecido velho, e aí, né, o estrago ficará pior ainda. Então não faça, não tente remendar, não tente remendar. E aí, nessa mesma palavra aqui de Mateus 9, ele pega e fala assim: e não se coloca também o vinho novo em odres velho. Porque se você coloca o vinho, disse Jesus assim, essas palavras, se você coloca vinho novo em odres velhos, o vinho vai romper os odres, e aí o prejuízo será pior, você vai perder os odres e vai perder também o vinho. Mas coloque-se vinho novo, diga comigo, vinho novo. Diga, vinho novo. Ei. Nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia do Senhor. Uau, e nós vamos provar este vinho novo. Coloca-se vinho novo em odres novos. Uau. Então, primeiro, escuta. Primeiro, você precisa ser um vaso novo. Deus quer derramar o seu vinho, o seu Espírito Santo sobre a sua vida. Deus quer te encher, mas primeiro, vaso novo com vinho novo. Meu Deus, eu estou me lembrando aqui daquela visão, parece-me do profeta Ezequiel, que Deus disse: levanta-te, desce, vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele desceu na casa do oleiro, e chegou lá, ele ficou olhando e observando o oleiro que estava fabricando os vasos sobre a pedra, né, giratória, e ali estava o profeta, vendo o oleiro, e fazendo vaso, conforme a sua vontade, modelando o vaso. Deixa eu falar para você, só para você já entender, este oleiro ali está representando Deus o Pai. Ele é o oleiro, meu Deus, que amolda a nossa vida. Nós somos os vasos. Aí diz a Bíblia que o oleiro pega um vaso, prontinho, lindo, ele vai levar aquele vaso para colocar na exposição. Esse vaso está lindo, que vaso lindo, que vaso perfeito, que vaso maravilhoso. Mas de repente o vaso caiu das mãos do oleiro. E aqui eu estou falando para aqueles que um dia foram vasos ungidos, que um dia foram vasos escolhidos, que um dia foram vasos cheios do Espírito Santo, que cantavam, que louvavam, que adoravam, e que pregavam a palavra, e que dançavam, e era um vaso cheio, mas de repente, este vaso
caiu. O vaso caiu, e caiu no chão, e bateu no chão, e ele espatifou, e foi caco para tudo quanto é lado. Agora deixa eu perguntar à igreja, pense bem nessa pergunta que eu vou fazer. Aí o que o oleiro faz? E o profeta Ezequiel está olhando, o que o oleiro faz? O oleiro pega aqueles cacos e ajunta e conserta aqueles cacos. Isso? Eu também estava inseguro sobre isso. Ele pega aqueles cacos e remenda, e cola, passa um super bonder, e cola aqueles cacos. Não. A Bíblia diz que ele junta aquela massa, e diz a Bíblia que ele faz um outro vaso. Ele faz um vaso novo. Ei, Ananias, vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Eu quero falar para você, filho, você é um vaso escolhido. Ainda que você tenha caído das mãos do oleiro, ainda que você tenha se espatifado, ainda que você tenha caído de cara no chão, ainda que você esteja no charco, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E aí caído, e agora o oleiro pega, faz um vaso novo. É interessante, filhos, que Deus não coloca remendos, Deus não cola, não, Deus faz de novo. Deus faz de novo. É por isso que Jesus disse: se alguém está em mim, me ajuda aqui você agora, por favor. Se alguém está em mim, é isso sim. Então vamos agora. Se alguém está em mim, todos, nova criatura é. Uau! E o que mais? As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Meu Deus. Lembra-se daquele fariseu que foi ter com Jesus, e Jesus olhava para ele, e Jesus o amou, e disse assim: necessário te é nascer de novo. Não tem jeito, filho, não tem jeito. Não adianta reformar, não adianta lanternar, não adianta dar banho de tinta, não adianta nada disso. O único jeito, a única coisa que daria jeito é se você nascer de novo. E aí aquele homem: Senhor, poderia eu, sendo homem velho, tornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Oh, aquele que é carne, mas aquele que é espírito, aquele que nasce do espírito é espírito. Necessário te é nascer de novo. O que eu estou falando, filho, é que é uma mudança tão grande na sua vida. É uma mudança tão grande, meu Deus, que até os demônios reconhecerão. Até os demônios. Eu estou me lembrando aqui de Paulo, quando foi pregar em Filipos, e levar o evangelho. Aquela era uma cidade que não conhecia o evangelho, que não conhecia Jesus, e Paulo estava lá pregando o evangelho, Paulo e Silas pregando o evangelho, e de repente uma jovem, uma menina endemoniada, uma menina novinha, mas era possessa, e tinha espírito de adivinhações. E agora o diabo se encurva, e aponta para Paulo e Silas, e diz: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. A mudança que acontecerá na sua vida, filho, será tamanha que até os demônios reconhecerão que você é nova criatura. Até os seus colegas, de copo, ou os seus amigos, eles entenderão: esse aí agora virou Bíblia mesmo, esse aí não adianta, deixa ele para lá, que ele não adianta. E quer saber, até aqueles que te desprezavam, aqueles que te ironizavam, até aqueles que te perseguiam, aqueles que te desprezavam, eles entenderão
que você agora é nova criatura. Você mudou da água para o vinho. O seu pai, talvez que não é cristão, o seu marido, a sua esposa, vai olhar assim, né? Mas é verdade, ele mudou muito. E depois que ele foi um negócio de igreja, ele mudou, porque você foi transformado pelo Evangelho. Lá em Apocalipse, capítulo 3, quando João escreve a carta para a igreja de Filadélfia, né? O Senhor diz assim: eu farei com os que te perseguiam, venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Lá no Salmo 23, né? Meu Deus, o Senhor fala isso também. Salmo 23, tá? Nos últimos versículos, diz assim, deixa eu ler com você, diz assim, certamente, verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga comigo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu quero terminar estas minhas palavras apenas dizendo para você, filho, Deus tem uma mudança completa na sua vida. Ei, uma mudança de dentro para fora. Ei, em nome do Senhor Jesus. Uma mudança em que no começo não acreditarão. Será? Não sei, eu não acredito. Porque Deus vai libertar você, Deus vai curar você, meu Deus vai abençoar sua família. Por favor, esta palavra é uma palavra profética, filho. Eu estou declarando, eu estou profetizando. Nós estamos aqui na casa do Senhor, é para louvar, é para adorar ao Senhor Jesus. E quando nós louvamos, quando nós adoramos ao Senhor, Deus recebe a nossa oração, Deus recebe o nosso clamor, e Deus derrama a bênção sem medida sobre a nossa vida. Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. Uau! Diga, coloque a sua mão para o céu. Diga assim: Senhor, eu apresento o meu coração a Ti, Jesus. Me muda, me transforma e me enche com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta hora, e louve ao Senhor Jesus.